Mateus 27. Mais uma vez, você que está visitando a gente, seja bem-vindo. Espero que você volte a essa casa. E se você sentir desejo de ser membro dessa igreja, sabe, é importante ser membro. Você precisa estar plantado em um lugar. Fale comigo para a gente conversar, para você poder se tornar membro aqui da igreja. O título dessa mensagem hoje, nós vamos meditar juntos sobre como Jesus morreu. Simplesmente isso, como ele morreu. Mateus 27, verso 46, chegada, isso é, cerca da hora nona, que é 3 horas da tarde. Bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Vamos para o versículo 50. De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. E então o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo. A terra tremeu e as pedras se fenderam. E os sepulcros se abriram. Preste atenção, Jesus está morrendo. Ele simplesmente está morrendo. E tudo isso está acontecendo. O véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam. Os sepulcros se abriram. E muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Antes de sentar, eu queria que você orasse, dissesse: Jesus, deixa eu te ver novamente hoje à noite. E hoje nós vamos te ver na cruz. É aquele momento em que tu passastes, aquele momento em que tu passastes pela morte. E hoje nós vamos meditar sobre isso, Senhor. Ó, nós te recebemos nesse lugar. Eu declaro domínio teu sobre esta casa. Também proclamo que os mentes e os corações estão presos em ti. Eu declaro aqui o sangue de Jesus sobre o pregador e sobre os que vão ouvir a palavra. Eu proclamo que a palavra não vai voltar vazia. Ela faz o que lhe apraz, ela é poderosa, ela cumprirá o seu propósito. Alguém diz-nos, por favor: eu recebo essa palavra no meu espírito. Pode sentar diante do Senhor. Eu queria compartilhar apenas alguns pensamentos que me impactaram muito nessa última leitura do Novo Testamento. E eu estava terminando o livro de Mateus. E eu parei aqui, o Espírito Santo me parou e eu não consegui ir adiante. Eu queria compartilhar com você os pensamentos do Senhor que me vieram nesse texto. Me veio o seguinte pensamento: viver na terra implica em 2 coisas: como uma pessoa viveu e como ela morreu. E o jeito que uma pessoa viveu, seus valores, sua fé, suas obras, sua influência, seus rastros deixados na terra, vão determinar o significado da sua morte quando ela morrer. Sua morte vai ter significado ou não, dependendo de como você viveu. Se você não teve valores, não mudou o mundo, nem deixou rastros de bem, que não podem ser apagados pelo mal, que não podem ser esquecidos pelas gerações seguintes, então a morte dessa pessoa não vai fazer muita diferença, nem o mundo sentirá muita falta dela. Mas se você teve valores, e aí eu estou falando de você agora, se você sofreu por eles, se você deixou rastros de integridade em meio à dor nessa terra, ao sofrimento, à oposição, se você lutou valentemente contra o mal, e eu estou falando de você, eu espero que você diga amém, é com você que eu estou falando. Quando você morrer, e o esquecimento não conseguirá apagar os seus rastros, não importa o tempo que passe depois da sua morte. Falando de seres humanos comuns, se a nossa morte tem um impacto assim, imagine você a morte do Filho de Deus, aquele que desceu do céu para ser Deus entre os homens. Ei,
Nós pregamos muitas coisas sobre Jesus e o Espírito Santo tem me levado a focalizar nele e ajudar a igreja a focalizar em Jesus, e essa é apenas mais um degrau do nosso foco em Jesus. Eu queria mostrar para você como Jesus morreu. E se você tiver o texto aberto, a primeira coisa que eu queria dizer é como ele não morreu. Primeira coisa, como ele não morreu. E a primeira coisa que eu vou dizer é: ele não morreu em silêncio. Jesus teve uma morte impactante, tá? Ele não morreu silenciosamente, tá? Ele morreu dando um alto brado para entregar o seu espírito. Porque quando ele morre, no verso 50, diz assim: de novo bradou Jesus. Ei, ele já tinha dado um brado antes. Aonde? No verso 46. Eu queria que você pensasse sobre a dificuldade de um ser humano na hora da morte. E essa é uma morte lenta. Essa não foi uma morte rápida. Essa foi uma morte que a pessoa foi muito martirizada a noite inteira, tá? Na quinta-feira ele foi preso, a quinta lá no jardim de Getsemane, eles esbofetearam, levaram ele arrastado e levaram para o sinédrio, e passou a noite naquele julgamento ilegal, sendo maltratado. Ele não dormiu aquela noite de quinta-feira. E aí pela manhã, ele já tinha sido açoitado, cedo da manhã, as costas já estavam rasgadas, a coroa de espinhos já estava na sua cabeça. Eu fiquei chocado quando o Espírito Santo começou, ele diminuiu a marcha, passou uma primeira, porque às vezes a gente lê a Bíblia de quarta, e só entende o que eu estou falando quem já teve carro no Brasil de marcha. Quando você está de quarta e de quinta, é porque você está, tá? Mas o Senhor passou uma primeira e falou: vai devagar comigo aqui. Eu te pergunto, como que alguém, um soldado daquele, teve a ideia, porque nunca se ouviu falar dessa ideia, de alguém, para martirizar alguém, teve a ideia de ir fabricar uma coroa de espinhos. Come on. Alguém pensa comigo aqui. O homem estava lá, às 6 horas da manhã, ele já estava nas mãos deles lá, tá? Eles já estavam torturando ele, eles já tinham açoitado ele. Agora esse soldado, quem foi? Eu não quero saber, mas eu fiquei tão indignado ali, lendo a palavra. Que soldado foi esse? Quem foi esse homem que teve essa ideia de ir fabricar uma coroa de espinhos? Como onde ele achou esses espinhos? Ele saiu lá de onde ele estava, ele foi procurar os espinhos, ele teceu, ele amarrou aqueles espinhos, talvez furou sua mão, ele sabe, e enfiou aquela coroa na cabeça de Jesus. Eu não quero nem imaginar a dor do que é. A gente sabe o quanto o nosso couro cabeludo é sensível, né? Os irmãos sabem que eu fui fazer o projeto de imigração, né? O pessoal que morou aqui durante muitos anos imigrou para cá. O projeto foi aprovado, o Congresso aprovou, e eu fui lá e o médico fez ganhei o green card. Todo mundo ganhou o green card, está morando. Olha aqui o pessoal aí morando aí. Mas isso foi um sofrimento, porque enquanto ela estava aplicando anestesia, eu contei 40 furadas na minha cabeça. Aí depois eu parei de contar, eu fiquei só orando: misericórdia, me ajuda. Porque cada vez que ela passava a agulhinha, enfiava a anestesia, doía. Agora você imagina, alguém disse que tinha pelo menos uns 70 espinhos grandes, e aquele homem enfiou aquilo na cabeça do Senhor Jesus. O que eu quero que você entenda é que se fosse, eu não sei, eu ou você ou outro ser humano, à medida que você vai sofrendo, você vai perdendo a coragem, você vai perdendo o ânimo, você vai perdendo a força física, você vai perdendo tudo, ok? Eu quero que você imagine a noite de Jesus. Foi a pior, literalmente, noite da sua vida. Depois daquela luta do Getsemane, onde ele suou sangue lá, agora ele é preso, e ele agora é açoitado, e o seu corpo está fraco, ele não tomou café, ele não dormiu, ele não estava sendo tratado como ser humano. Agora tem uma coroa de espinho na sua cabeça, as suas costas estão rasgadas. O que me impressiona na morte de Jesus é que ele não morreu em silêncio.
Jesus morreu dando brados, porque quem estava morrendo ali não era um ovelhinho, era um leão que estava morrendo. E leão não morre chorando, leão não morre chorando, não morre gemendo, leão morre dando brados. E foi isso que o Espírito Santo começou a me mostrar sobre a morte de Jesus, porque presta atenção, quando ele foi pregado na cruz, era 9 horas da manhã, ele passou 6 horas na cruz, eram 3 horas da tarde, quando ele deu esse brado. Veja comigo de novo, o versículo 46, cerca da hora 9. O judeu começava a contar, a primeira hora era 6 horas da manhã. Então a hora 9 é 3 horas da tarde. Jesus já passou 6 horas na cruz. Ei, ele sofreu a noite inteira, ele sofreu a manhã inteira, ele está 6 horas naquela cruz, e embora o corpo dele está definhando, o Espírito de Jesus, eu quero que você olhe para o Espírito que está dentro daquele corpo, porque os cravos cortaram o seu corpo e tudo aquilo machucou o corpo, mas o Espírito do leão de Judá estava lá dentro, era Deus lá dentro. Como que Deus podia morrer silenciosamente? Não. Cerca da hora 9, Jesus deu um brado. Sabe o que o Espírito Santo falava comigo assim? Você é filho de leão, filho de leão é o quê? Filho de leão é o quê? Ei, eu sou isso, eu e você somos isso. Ninguém foi chamado para ficar gemendo em lugar nenhum aqui, mesmo que a gente esteja numa cruz, mesmo que esteja chegando a hora de você partir. Ei, eu quero partir com um brado no meu espírito, porque eu sou filho daquele leão. O espírito que está dentro de mim é o mesmo espírito que estava nele. Eu fiquei impressionado com essa revelação da morte de Jesus. Ele não morreu silenciosamente. Se fosse um de nós, a gente estava assim, gemendo, pedindo para morrer logo, e Jesus estava com o espírito dele lá, o corpo não tinha mais força. Verso 50, de novo, Jesus deu um grande brado, eu não sei onde ele arrumou forças para gritar, mas Jesus morreu fazendo barulho, ele morreu gritando. Ele morreu declarando, profetizando, comandando, ordenando, governando. Eu queria saber se você é essa pessoa, se você tem esse Espírito de Deus, se você guerreia, e se for para a cruz, se chegar esse momento, você é o filho do leão. Você não vai silenciosamente, você não vai gemendo, você não vai... Quem está entendendo a palavra? Jesus deu um brado. Jesus falou comigo, falou assim: ei, mesmo morrendo, você pode dar um brado, porque eu dei. Mesmo sofrendo, você pode dar um brado. Você pode abrir a boca e deixar o poder sair, fluir. Você sabe por que muitos de nós não são libertos? Caladinho, calado no culto, calado na oração, calado. O homem calado não vai a lugar nenhum. Não importa o que você está passando, você tem que clamar, você tem que abrir os seus lábios, você tem que dar um som. Não sei os visitantes que estão aqui hoje, mas a nossa igreja é uma igreja de barulho. Não é barulho para fazer barulho, não. Na adoração, nós damos um som para Deus. Nós temos um som para dar para Deus. É um leão rugindo dentro de nós. Sabe esse leão que elas acabaram de cantar, que a igreja está preparada? O Yeshua, ele está dentro de nós, vivo. Não é possível que você tenha um leão dentro de nós e você nunca ruge. Como é que você diz para mim que tem um leão dentro de você e fica miando esse miadinho de gatinho aí que não tem som? Aleluia. Que você vai adorar, que você vai estar diante dele e não sai nada da sua boca. O que é que tem dentro de você? Consegue ver o que tem dentro de mim? Consegue ver o leão que tem dentro de mim? Dá vontade de pular em cima de vocês aí. Queria que você deixasse o leão entrar em você. Porque mesmo na cruz, ele não morreu gemendo. Me mata logo. Não, ele morreu bradando. Quanto de nós não está nem na sombra da morte, já está gemendo. Já tá. Ei, você tem que aprender a bradar.
As pessoas que estavam matando Jesus testemunharam do som da sua voz. Ele não ficou calado, nem na sua morte. Afinal de contas, era um leão que estava morrendo ali, o leão da tribo de Judá. Havia um urro entalado na sua garganta e foi expelido para fora com autoridade, com força, no momento de morrer. Você sabe, Jesus não estava perdendo nada aqui, ele estava simplesmente executando aquilo que ele foi chamado para fazer. Eu vim dar a minha vida, eu recebi o poder de dar a minha vida, eu estou dando a minha vida agora, e eu estou entregando o meu espírito agora. Não vou fazer isso silenciosamente, vou fazer isso num brado, eu estou terminando, é aqui que está consumado. Ai, 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 ai. Ai. Esse é o nosso Jesus. Ele morreu como os leões devem morrer, expelindo força, autoridade, coragem. Jesus morreu mostrando como a nossa morte deve ser. A consciência de que aquele momento é a última oportunidade de exercer autoridade, de bradar no Espírito, de entregar. Veja só, ninguém tomou o Espírito de Jesus, ele falou: eu vou entregar o meu Espírito agora. Eu determino a hora de morrer. E era a hora nona e Jesus bradou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não morreu antes da hora, não morreu depois da hora, mas quando chegou na hora de morrer, estava pronto para entregar o espírito. Não morreu silenciosamente, não morreu covardemente, não morreu reclamando, morreu poderosamente, corajosamente. Come on, church! Eu estou falando quando ele morreu, só para você pensar, não é quando você vai morrer não, é quando você está passando esse probleminha aí. Probleminha de nada. Fala assim, só para você ver que não é verdade. Esse probleminha aí é um probleminha, irmão, de nada. Right? E você está tremendo, está gemendo. Jesus estava com um verdadeiro problema. Era hora de morrer. E ele está gritando. Ele está exercendo autoridade. Eu não falei ainda como Jesus morreu, porque eu estou falando como ele não morreu. Ele não morreu passivamente. Como se alguém estivesse só suportando a dor, esperando a hora de morrer. Sabe como? Não. Ele morreu propositalmente. Na hora certa ele entregou o Espírito. Ele esperou 6 horas. Ele não estava focado na dor. Tá? Mas no tempo que ele precisava permanecer na cruz. Ele permaneceu às 6, eu não sei porquê, 6 horas na cruz, mas ele não partiu depois de 5 horas. Ele suportou as 6 horas na cruz, até que o seu corpo tivesse feito a obra do corpo. Você sabe, domingo que vem nós vamos tomar a Santa Ceia. Eu queria que você lembrasse dessa mensagem domingo que vem. Que bom que o Senhor mandou eu pregar ela hoje, porque você fica lembrando dela durante a semana toda, para quando você pegar o cálice domingo que vem, e pegar na mão o corpo de Jesus, você lembrar que o corpo, não só o sangue de Jesus que foi derramado, é a nossa vitória, mas o corpo que ele rasgou. Sabe por quê? O corpo ficou na cruz 6 horas. Jesus, fica aí, aguenta um pouco mais, segura essa dor, segura, porque o corpo dele estava fazendo um trabalho. Come on, gente. Quando Deus quer que o seu corpo faça um trabalho, que você sustente, você tolere algo, que você aguente algo, que você permaneça no lugar do sofrimento por um pouco mais, para cumprir o tempo que precisa cumprir, até que o seu corpo possa ser liberado de lá. Ninguém vai quebrar um dos seus ossos, ninguém vai te tirar dali, porque vai partir no momento certo. Ei, eu sinto o Espírito de Deus nesse lugar. Deus, ele usa tudo de nós, o corpo, a alma, o espírito, tá? Ele entregou o corpo naquela cruz. O corpo de Jesus suportou a cruz por 6 horas, suportou a noite inteira, suportou a cruz, não partiu antes da hora. Ele não morreu passivamente, ele morreu corajosamente. Quero dizer que Jesus não morreu covardemente. Ele estava à beira da morte, mas a sua coragem continuava lá. Como guerreiro, ele morreu proativamente, ele morreu propositalmente, ele morreu. Hoje eu não estou falando da ressurreição, de pregar uma mensagem só sobre a ressurreição, de pregar uma mensagem só sobre o Getsemane. Hoje eu estou falando do momento que Jesus morreu. Eu quero que você caminhe comigo no momento que Jesus morreu.
Porque se Jesus demorar alguns anos mais, talvez alguns de nós tenham que passar pela morte. E daí? Eu tenho um exemplo para passar. Eu sei como é. Se chegar a hora, eu sei como é. É desse jeito aqui, ó. É desse jeito aqui, é com coragem, ó. É com coragem. Saber. Eu queria que você lesse comigo rapidamente João 13, só o primeiro versículo, rapidamente, João 13. Olha como que é a vida de Jesus. Olha como que é o seu Deus. Esse Salvador lindo, maravilhoso, que estamos adorando essa noite. João 13, versículo 1. Essas palavras são dignas de atenção. João capítulo 13. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, presta atenção, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, até a hora de morrer, Jesus sabia, chegou, essa semana, essa é a minha última semana de vida, esse é o meu momento de partir, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus viveu uma vida de propósito. Eu penso que Deus tem um número de dias contados para nós, e que nós precisamos viver todos eles, e que a gente só deve partir quando a gente souber que deve partir. Ei, eu penso que a gente só deve partir quando a gente souber que deve partir. Esse negócio de eu não estava esperando, peraí, como assim? Não estava esperando? Eu penso que a gente deve saber o momento que deve partir. A gente deve viver um tipo de vida com Deus que você sabe que cumpriu o propósito. Cumpriu. E quantas pessoas, o espírito dela se recusou a partir, porque não cumpria ainda, não importa o estado que o meu corpo está, não cumpri ainda, preciso cumprir isso mais. E o espírito não parte, ele fica lá, esperando a hora de cumprir. Eu queria perguntar se você tem essa preocupação de cumprir o propósito. Eu estou falando com pessoas que estão vivas hoje. Quantos anos você tem? 30? 25? 45? Doesn't matter. O que importa é, você tem que ter a consciência do propósito. Quantos anos mais Deus tem para mim? O que me importa é o que está dentro do propósito. Quanto tempo Ele quer que eu fique aqui? Não vai passar um dia menos que Ele quer que eu fique aqui. Não me importa passar um dia a mais. Por quê? Se eu cumprir o propósito, por que eu ficaria? Porque eu ficaria um dia a mais se eu já cumpri o propósito. Sabendo Jesus que era a hora de partir, Ele diz, chegou a hora. Não sei se essa mensagem dá no teu nível aí, porque alguém pensa assim, pastor, não sabia que crente tinha que saber a hora de morrer? Well, Jesus sabia. Jesus sabia. Uma coisa, os irmãos estão preocupados olhando para mim. Uma coisa eu vou dizer para você, você tem que saber que não é hoje não. Dá para o pastor está pregando sobre morrer? Misericórdia, pastor. Ei, não é hoje não. Fala para o Senhor, eu sei que não é hoje. Não cumpri o propósito ainda. Mas vamos voltar lá. Então, se Jesus não morreu assim, então como foi que Ele morreu? Bom, vamos lá então. Ele morreu fazendo barulho, dando o último brado, o som da vitória. Ele morreu proclamando, profetizando, declarando, ordenando. Eu quero ler mais uma vez. Se você nunca prestou atenção nesses versículos de Mateus 27, eu quero que você lembre desses versículos. Olha o versículo 46. Cerca da hora nona, bradou Jesus. Só queria que você lembrasse que a hora nona é 3 horas da tarde. Ele já está lá 6 horas pregado na cruz. E Jesus não está igual um gatinho miando ali sofrendo. Ele deu um grande brado. Agora, deixa eu explicar o primeiro brado que Jesus deu. Porque as palavras de Jesus estão ali em aramaico. Eli, Eli, lama sabachthani. Na verdade, essas palavras estão traduzidas lá. Deus meu, por que me desamparaste? O primeiro brado de Jesus reflete a dor que os pecadores vão sentir no inferno. Foi a dor que Jesus sentiu ali. A separação
eterna de Deus. Por um momento, Jesus sentiu a separação. É um mistério que eu não sei, ninguém vai poder explicar, como que uma das pessoas da Trindade desce do céu, já separa a Trindade, porque ele estava na terra, e agora na cruz, ele está completamente separado do Pai, ao ponto de ele dar esse brado. Ei, deixa eu explicar esse brado do verso 46. As chamas do inferno vão doer muito nas pessoas, mas o que mais vai doer nelas é a dor de uma separação que em qualquer inferno na terra ele nunca sentiu de Deus. Porque, espera aí, se você estiver perdido lá no deserto do Saara, em qualquer favela ou em qualquer prisão terrível do mundo, Deus ainda está por ali. Mas no inferno, você está completamente a milhas e milhas e milhas espirituais de distância da presença de Deus, da sombra da presença. Aí é a hora que uma criatura vai se sentir realmente só. E a maior dor é essa dor da separação eterna de Deus. E Jesus sentiu essa dor na cruz no primeiro brado. Ei, Jesus deu o primeiro grito no versículo 46. Agora no versículo 50, bradou de novo Jesus com grande voz e entregou o Espírito. Eu queria que você guardasse pelo menos isso na sua memória. Jesus não morreu. Ele não morreu covardemente, ele morreu fazendo um som. Eu quero dizer que Jesus deu o último som da sua voz naquele brado. Alguém diz comigo, o último som. As pessoas não falam de som, elas falam o último suspiro. Já vem a pessoa dar o último suspiro. Eu não sei se você vai lembrar disso, se você algum dia for morrer, porque o pastor hoje está pregando uma mensagem que vocês não queriam ouvir, não é? Porque eu estou pregando sobre a hora da morte. Mas deixa eu te falar, ela chega para as pessoas, é melhor estar preparado. Eu queria sugerir que, se você lembrar desse momento, se você estiver nesse momento, tiver que passar por esse momento, não dê o último suspiro, não, dê um brado. Você não só dê um brado, se você puder. Eu sei que estado, eu e você vamos estar nesse momento de partir. Se nós vamos partir, ninguém está falando aqui, profetizando nada aqui, que ninguém vai partir. Right? Jesus está vindo aí, quem quer que ele volte amanhã? Aleluia. Eu também quero. Mas se ele não voltar, e eu tiver que ir, eu quero morrer falando alguma coisa. Eu quero morrer como Jesus morreu. Eu não quero só, não, eu quero dar um brado. Eu quero falar algo. As pessoas vão dizer, no meu enterro, você sabe qual foi a última coisa que ele falou? Quero que ele saiba. Porque o ser humano tem um som. Alguém diz só isso comigo, o ser humano tem um som. A pergunta do Espírito Santo agora, nesse momento da mensagem é, você está dando para Deus o som que tem dentro de você? Mais uma vez, você está dando para Deus o som que Ele colocou dentro de você? Ou você prefere ser caladinho? Para outras coisas você tem boca, mas para dar um som no mundo espiritual você é shy, porque tem gente, irmão, se falar de política e futebol, o cara fala. A irmã, se falar disso e daquilo, fala. Mas se abrir a boca para adorar, não tem voz, não tem som. É incrível como a gente tem som para algumas coisas e não tem som. Ei, eu quero dizer para você que essa corda vocal que está aqui, esse som que está aqui, eu dediquei ele a Deus. Eu quero dar o meu som para Deus a todo momento. Eu não quero que você veja eu tomando banho, mas eu queria que você ouvisse eu tomando banho. Lógico que eu não quero ser dentro do meu banheiro eu tomando banho. Mas eu queria você do outro lado da parede, porque lá eu estou dando um som para Deus. Eu estou dando um som. Eu queria que você visse eu tomando café sozinho. Você ia ficar, o que está falando? Eu estou dando um som para Deus. Porque eu entendo que há um poder na minha voz, há um som que foi colocado dentro de mim. Eu sou um filho de leão, tem sempre um urro para dar aqui, tem sempre um rugido para dar aqui. E sabe o que? Satanás não fica muito confortável perto de mim não, porque eu sempre estou dando um rugido, ele está sempre correndo, porque eu sempre tenho um som. Não é um som de covardia, não é um som de medo, não é um som de silêncio, é um som de um poder que está dentro de mim. Eu vou pular em cima de vocês hoje, eu estou avisando. Quem está ouvindo a voz de Deus essa noite? Quem está sendo chocado na sua indolência, na sua moleza espiritual? Quem está?
Porque quantas vezes o inimigo fica oprimindo a gente caladinho, gemendo. Jesus, abre a boca, irmão. Tem um som aí dentro, tem um poder aí dentro. Algo você tem que falar. Come on, gente. Jesus morreu como um leão vencedor, dando um som. Eu vou, é porque eu estou pregando sobre a morte de Jesus, então eu quero falar assim, não é que você tem que morrer dando um som, viva dando um som, por favor. Alguém pode dizer isso? Viva dando um som. Aliás, eu queria que você pensasse agora, qual é o som que sai da sua boca? Ah, não vai dar certo, eu já falei, eu te avisei. É esse som? Qual é o som que sai da sua boca? De um covarde? O seu som é de medroso? O som que sai da sua boca em qualquer situação é um som de quê? É um som de dúvida, é um som de... Eu queria perguntar que tipo de pessoa tem dentro de você e que tipo de som sai naquela situação. Come on, gente. O Espírito de Deus está aqui. Eu queria perguntar, para que o Espírito de Deus veio habitar dentro de nós? Para quê? Para ficar em silêncio na hora da luta? Para ficar em silêncio na hora de enfrentar o diabo? Para que o Espírito de Deus veio habitar dentro de nós? Se não, para abrir a boca e dar um rugido. Irmão, Satanás, às vezes senta perto de uma pessoa, conversa com ela, abraça ela, dorme com ela não fala nada. Ela fica assim, sai, e o diabo lá, e com medo, Jesus. Não tem som. Eu queria mostrar como que o inimigo tem medo do som da nossa voz. Eu não vou muito fundo não. Só vou lembrar aqui as pessoas que já tiveram pesadelo. Ou se você já ouviu alguém tendo pesadelo. Geralmente como que é? Alguma coisa agarrando na sua garganta para você não falar. Eu te pergunto, por que o diabo não agarra no pé? Agarra no pé. Ele já agarrou no pé de alguém? Pesadelo? Eu quero que você pense, é engraçado o que eu estou falando, mas eu quero que você pense, por que se um demônio vem atacar um ser humano, ele vai direto na garganta? Alguém tem a resposta? Para não sair a voz. O que acontece se sair a voz? É repreendido. Por que Jesus morreu dando um brado? Ele estava mostrando para nós. Você quer saber como é que um leão morre? É assim, ó. Você quer saber como é que você enfrenta essa vida e até a morte dessa vida? É assim, ó. Quanto mais esse problema no casamento, quanto mais esse problema na família, quanto mais essa solidão dentro de você, quanto mais essa depressão dentro de você, é abrindo a boca, é deixando o som sair, é proclamando, é dizendo Deus. Mas os crentes são caladinhos demais, irmão. É uma educação que dá raiva, a vontade de bater. É uma educação na hora errada, irmão. Mas na hora do jogo da Copa do Brasil, se o Brasil ganhar, irmão, os crentes viram pentecostal. Nunca vi virar tão pentecostal no jogo de Copa. Você tem que fazer barulho na hora certa, porque há um leão dentro de você também. Então eu quero passar para o versículo 51, quando Jesus morreu. No exato momento da morte de Jesus, verso 51, naquele momento que Jesus bradou e entregou o Espírito, a primeira coisa que aconteceu, o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. Esse véu, de acordo com o que era feito esse véu, essa cortina, ela tinha 9 metros de largura, presta atenção, 9 metros de largura, 18 metros de altura. Ei, gente, você já pensou uma cortina de quase 20 metros de altura? E 76 centímetros de espessura. Não era uma paninho não, irmão, não era um paninho não. Ei, 76 centímetros de espessura, 76 centímetros. Agora está falando que ele rasgou de alto a baixo. 18 metros lá em cima. Quando você vive a vida certa, esse momento de morrer é um momento de realização. Jesus, aquele momento da sua morte, que ele entregou o Espírito do jeito certo,
Sabe, ele cumpriu o propósito do Pai. O véu, sabe o que é? Quando você vive certo na terra, o céu responde no céu. Porque quem rasgou aquele véu foi o céu. E o véu só rasgou, sabe por quê? Quando Jesus morreu na cruz, ele finalmente ofereceu o sacrifício que foi levado lá no santuário eterno. Se o santuário eterno aceitou o sacrifício de Jesus, o véu não podia permanecer. O véu separava o lugar santo dos santos, onde estava a arca, onde estava a presença de Deus. E o véu rasgou de alto a baixo, não foi de baixo para cima, de alto a baixo o véu rasgou. Eu fiquei imaginando Anás e Caifás, quando eles entraram no... Eu queria ver a cara deles, eu queria ver a cara de Anás e Caifás, quando eles viram aquele véu rasgado, que sabe que nenhum homem conseguia rasgar aquilo, foi Deus que rasgou, eles não tinham dúvida que Deus rasgou o véu. Só a primeira coisa que acontece é isso, Jesus, nesse véu rasgado, está provado que agora o acesso está livre, que o homem tem acesso livre ao eterno, ao santo Deus. Mas não foi só isso que aconteceu. O verso 51 diz que a terra tremeu. Gente, pensa nisso aqui. Jesus dá aquele brado, o véu rasga lá dentro do templo em Jerusalém, a terra tremeu, as rochas se partiram, não foi uma morte qualquer. A terra tremer significa que ela não vai poder reter, por meios terrenos, por meios naturais, as coisas que Deus determinou para nós. Sabe, quando a terra tremeu na morte de Jesus, ela está dizendo: eu, a terra, não posso mais segurar as coisas sobrenaturais que Deus quer realizar. Agora a terra treme, porque Jesus morreu. Se você bradar como ele bradou, a terra vai reconhecer a voz e vai tremer de novo. E as coisas que a terra está segurando, a terra que eu falo aqui, são as coisas naturais, são os sistemas naturais. Sabe quando o médico diz que já fez tudo, que não tem mais, e que os glóbulos não voltam, e que não sei o que, que a terra está prendendo, que o que é natural está prendendo, você manda a terra tremer de novo. Porque Jesus morreu e a terra já não pode mais segurar essas coisas. Esse tremer da terra, para mim, ele tem uma dimensão mais espiritual, porque em Amós, em Ageu, capítulo 2, verso 7, o Senhor fala assim, que eu farei tremer o céu, tremer a terra e o continente. E no verso 21, no mesmo Ageu, ele diz: eu derrubarei os tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. O que Deus está dizendo é, quando eu faço tremer a terra, eu estou abalando as estruturas, eu estou tirando do lugar os poderes malignos que seguravam as coisas. Quando Jesus morre, a terra treme, as coisas saem do lugar e uma brecha se abre para que as coisas se realizem. Eu queria que você imaginasse 4.000 anos de história do ser humano, e ninguém podia fazer nada, nem expulsar um demônio eles não podiam, eles não tinham autoridade. Eu queria que você imaginasse 4.000 anos de povo endemoniado, sem ninguém para expulsar. Gente, pelo amor de Deus, não se expulsava demônio assim, não é? Não tinha autoridade para expulsar espíritos. As pessoas ficavam endemoniadas, prendiam elas em algum lugar, amarravam elas em algum lugar. Lembra do homem gadareno? Ele estava preso com cadeias, não sabia o que fazer com ele. A terra tremeu, as coisas já podem ser abaladas. As coisas não permanecem mais do mesmo jeito, elas agora saem do lugar. O sobrenatural está liberado para acontecer. Verso 51 diz que as rochas partiram. O que estava preso nas rochas, empedernido, endurecido, pode ser quebrado depois da morte de Jesus. Se nós tocarmos as pedras com fé, elas vão virar farinha em nossas mãos, porque Jesus partiu as rochas na sua morte. O que aconteceu na morte de Jesus? O véu rasgou, a terra tremeu e as rochas se partiram. Alguém está entendendo o que está acontecendo aqui? Quem queria estar lá nessa hora? Eu queria estar. Ia morrer de susto, ia morrer de medo, mas eu queria estar. Sabe quem viu tudo isso? O centurião. O centurião romano que estava lá viu tudo isso, viu as rochas tremendo, ele viu a terra tremendo, ele viu a escuridão que deu de meio-dia às 3 da tarde, ele estava lá na cruz. Sabe o que? A gente está em igreja a vida inteira, só ouvindo as histórias, mas a gente nunca viu. Não causa tanto impacto em nós. Por isso que eu queria estar lá. Mas você está vendo como eu estou pregando hoje? Quem está vendo como eu estou pregando hoje? Eu só estou pregando nessa visão porque eu estava imergido dentro do Novo Testamento. E o que eu fiz, você pode fazer.
Quem quer ter uma experiência mais profunda com Jesus? Novo Testamento. Quem quer ver Jesus mais de perto? Novo Testamento. Quantas vezes você já leu o Novo Testamento? Você está imergido lá nessa história? Ou você é o crente domingueiro, esquentador de banco? Só isso. Se você não abre a Bíblia em casa, especialmente o Novo Testamento, como é que você pode ter um impacto tão grande na sua vida como eu tive nesse momento? Eu não estava esperando esse impacto, mas eu estava buscando ele. Eu estava lá com o Novo Testamento aberto. E eu li o capítulo 25 de Mateus, as 10 virgens. E eu fui para o 26. E eu chego no 27. E Jesus está sendo levado preso. E quando eu chego na morte de Jesus, o Espírito Santo me para e começa a me mostrar a morte de Jesus. Quem quer essa experiência? Você tem que abrir a Bíblia. Você não vai ter ela no Netflix, nem nas novelas da Band. A novela cristã da Band lá. Não tem unção. Não vai ter o impacto em você. Você tem que abrir a palavra de Deus em casa. Agora eu quero terminar, porque o verso 52 diz que os sepulcros se abriram. Na morte de Jesus, a morte perdeu o direito de segurar. A morte perdeu o direito de segurar os mortos. Na morte de Jesus, a morte perdeu o direito de segurar os mortos. Agora, o irmão teve a filha, uma menina de 3 ou 4 anos, ela caiu na piscina. E ele tirou ela morta da piscina. Right? Só que o Espírito de Deus falou para ele assim, porque ele começou a brigar com Deus naquele momento. Sabe o desespero? Um pai crente, o desespero, ele começou a brigar com Deus. E o Senhor falou, eu não tenho nada a ver com isso. Isso não era uma coisa planejada por Deus. O que era a morte daquela criança? Era um acidente provocado pelo inimigo, o espírito de morte tentando levar uma criança. Você sabia que muitas vezes nós carimbamos as coisas que o diabo faz? Porque muitos, nesse momento, a criança morreu. Se morreu, foi porque Deus levou. Quem te falou? Chama a ambulância, leva para o hospital e acabou. E o Espírito de Deus falou com ele naquele momento, não fui eu que fiz isso. E ele falou, se não foi o Senhor, então a morte vai ter que devolver a minha filha. E ela estava morta ali. E ele falou para o espírito de morte, você vai ter que me devolver ela agora. Porque a morte de Jesus liberou os mortos dos sepulcros. E eu não tenho que aceitar o que a morte tentar fazer na minha família e na minha casa, quando Deus não mandou, não é hora, não é para fazer isso, não foi o Senhor, então solta e devolve agora. E a menina voltou. A menina voltou porque ele tinha uma consciência do que aconteceu na morte de Jesus. Muitos de nós não têm. Muitos de nós não entendem o que aconteceu ali. Várias coisas aconteceram ali. O véu rasgou, a terra tremeu, as pedras se fenderam e os sepulcros se abriram. Gente que estava morta há muito, muito, muito tempo. Olha o versículo 51. E o véu do santuário se rasgou em 52. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. Eu sempre tive uma pergunta: quem foi que passeou em Jerusalém na morte de Jesus? Eu queria saber quem foi. Incrível que nenhum dos apóstolos escreveram nada sobre isso. Ninguém escreveu nada. Eu vou perguntar para João: João, come on, João, você deixou a gente lá. Quem foi? Foi Davi que passeou por lá? Quem foi? Porque muitos corpos de santos. E aí o verso 53 diz o quê? Saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade e apareceram a muitos. Come on, ninguém deixou nenhum nome deles para a gente saber. Eu queria perguntar o que você faria se a morte batesse na sua casa desautorizada.
que eu queria dizer é que a maioria das vezes que a morte vem, ela é desautorizada pelo Senhor. Ela vem porque ela é a morte. Quantas vezes os crentes é o seguinte, eles pegam a teologia e entortam ela para poder se acomodar ao que acontece. Morreu, Deus levou. Será que foi? Será que foi? Só porque a gente não tem essa ousadia de entender o que aconteceu na morte de Jesus, e que a morte não tem direito mais de segurar. Eu não estou falando para você andar orando aí por tudo que é morto para ressuscitar, não. Não é isso que está falando aqui. Mas eu queria saber, se ela bater na sua porta desautorizada, quem entendeu o que eu falei? Você vai deixar ela levar? Sem direito? Que não era para fazer? Você vai deixar acontecer? Você vai bradar? Tem urro dentro de você ou não tem som nenhum nessa hora? Porque essa é a hora que a tua voz vai fazer uma diferença. E você vai dizer, agora não. Você não vai levar nada aqui não. Porque Jesus morreu para que a morte não segurasse mais. Nós não precisamos aceitar nenhuma imposição do Espírito da morte. Porque depois da morte de Jesus, os sepulcros estão abertos. E agora é momento de viver a vida do Senhor. Eu queria convidar a igreja para vir aqui ao altar. Essa foi uma mensagem diferente. Mas eu queria meditar com você um pouquinho sobre o momento em que Jesus morreu. E as coisas que foram liberadas no momento em que Jesus morreu. Meus irmãos, nenhum acontecimento é mais importante que a morte de Jesus na cruz. Lógico que ela é acompanhada da sua ressurreição. Eu não preguei sobre a ressurreição hoje, é outra mensagem. Hoje eu quis ficar na morte de Jesus. Mas eu queria que a igreja meditasse no momento em que Jesus morreu. Domingo que vem nós vamos celebrar a ceia. Nós vamos pegar o cálice na mão. Você só vai pegar um cálice e um pão porque Jesus morreu. Eu queria que você lembrasse como ele morreu. Lembra dos gritos que eu dei aqui hoje. Jesus morreu dando brados. Jesus morreu indo em cima da morte, avançando em cima dela. Jesus segurou o seu corpo lá. Jesus falou, não é hora de partir, tem mais 2 horas de cruz, eu vou suportar aqui, eu vou aguentar aqui. Ainda é 1 hora da tarde, eu tenho mais 2 horas nessa cruz, não é hora de partir. Eu vou segurar o meu espírito aqui. Ei, estou falando de uma coisa proposital, estou falando de uma visão, estou falando de um entendimento, de um propósito, de uma certeza, sabe, é isso que Deus quer que a gente tenha, eu e você, dentro do nosso espírito. Sabe aquele probleminha que está aí te assustando? Você tem que falar, você não é nada, você está aí só, cala a boca, sai daí, ei, há um propósito maior aqui, eu não estou aqui para ficar girando em torno de você. Você tem que ter um som para esse problema. Ei, você tem um som para esse problema? Pelo que eu estou sentindo, eu vou orar pela garganta hoje. Eu vou orar pela garganta do povo hoje. Eu vou orar pela corda vocal. Vou orar, na verdade, é pelo coração. Porque se não tem um leão dentro do coração, não vai sair nada na boca. Se o que tem dentro é um covarde, não vai sair nada na boca. Então alguém tem que se arrepender da covardia e dizer, Espírito de Deus, entra dentro de mim. Eu não estou aqui para ser um silencioso na hora do desafio. Eu não estou aqui para ficar calado na hora que o inferno me combate, na hora que o inferno me assusta. Eu tenho que ter um som na minha boca. Alguém levanta as 2 mãos para o Senhor. Pode fechar os olhos, por favor. Eu queria realmente me arrepender de toda a covardia junto com você. Será que a gente pode? Sem se ofender, dizer para Deus, Senhor, eu estou muito caladinho. Posso ser assim não. Minhas orações é muito silenciosinha, Senhor. Minha oração é muito fraquinha. Minha oração, Senhor, eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender porque você é o leão da tribo de Judá, você mora dentro de mim. Então, cadê o urro do leão dentro de mim? Cadê, Senhor, a autoridade que tem dentro de mim? Cadê aquele barulho que tem que sair da minha boca para assustar o inimigo? Cadê, Senhor? Senhor, eu deveria estar botando ele para correr, mas eu estou aqui mesmo gemendo e tolerando. Alguém diz para Deus, arranca esse miadinho da minha boca, arranca esse miadinho temeroso de dentro do meu espírito. Levanta um som dentro da minha boca, levanta um som de guerra. Ei, essa noite eu preguei sobre a morte do leão de Judá, ele morreu fazendo barulho. Alguém clama por um som na sua boca,
um som na sua boca, um som na tua oração. Você tem que crer na tua oração, você tem que crer no som que sai da tua própria boca. Não só crer na oração dos outros, você tem que crer na tua oração. Há um leão dentro de você, há uma força dentro de você. E você tem que deixar esse som sair. Você tem que mostrar para o céu que você é um leãozinho, filho do leão da tribo de Judá. E o diabo vai ouvir o seu urra e vai ter que rachar fora. Porque no seu território tem leão rugindo. Não é gatinho miando, é leão rugindo. Eu quero proclamar que vem um espírito de revestimento de autoridade. Alguém fala: eu me aposto da autoridade que eu tenho em Cristo. Come on, church. Eu me aposto da autoridade que eu tenho em Jesus. Ele morreu gritando, eu vou viver gritando. Ele morreu bradando, eu vou viver bradando. Ele morreu falando, proclamando. É assim que eu vou viver, do jeito que ele morreu. Eu vou viver assim, dessa maneira. Porque até na morte de Jesus ele está nos ensinando. Ele está nos mostrando que é uma força poderosa. Por favor, não fique calado. Não fique calado. Eu estou falando na sua casa, não só aqui nesse altar. Alguém tem que aprender a ouvir o som da sua... Meu irmão, se nem você escuta a sua voz, imagina o diabo. Nem você escuta a sua voz de tão caladinho que você é, tão caladinha que você é. Irmão, eu te pergunto, o que Deus pode fazer por você, irmão? Nem som da sua boca sai. Come on. Jesus, arranca esse silêncio daí. Jesus, arranca esse silêncio daí. Arranca o silêncio. Ninguém está morrendo aqui, Senhor. Está todo mundo vivendo. Não há razão para não ter um som aí. Eu proclamo som de vida. Espírito de vida. Espírito de vida, espírito de vida, espírito de vida. Espírito da vida de Deus. Espírito da vida de Deus. Espírito da vida de Deus, enche a igreja. Espírito da vida de Deus, enche o povo. Espírito da vida de Deus, reaviva as cordas vocais, reaviva o som dessa boca. Espírito da vida de Deus, vem sobre o povo de Deus nesse lugar. Coloca o rugir do leão de Judá lá dentro. Nós somos filhotes do leão. Proclama, Satanás, vai saindo, vai caindo por terra. Olha o rugido da igreja, vai caindo por terra, vai. Olha o rugido da igreja, olha o rugido do povo de Deus. Olha essa mulher te mandando embora, olha ela te repreendendo aí. Olha esse jovem te mandando rachar fora. Olha esse jovem dizendo que você não pertence a ele. Olha essa mulher dizendo que você não vai ter meu marido, você não vai ter minha casa, você não vai ter meus filhos. Olha essa igreja dizendo, você não vai ter espaço aqui não, você não vai ter espaço aqui não. Esse lugar é cheio de um som, e é o som do leão de Judá. É o som do leão de Judá. Então foge desse som, porque nós não vamos baixar o som da nossa voz para você. Nós não vamos baixar o som da nossa voz para você. Eu tenho algo para dizer para você, e você pode dizer para você e para a pessoa que está do lado assim. É no nome de Jesus que você vai enfrentar o inferno todo de uma vez. Você é projeto santo do Senhor. A vitória na tua vida diz amém. E no nome de Jesus vai prosseguir. Para o inferno luta e vence com poder. Sinta agora a unção de Deus. Ei! Hoje Deus entrega a bênção pra você. Não deixe ser vencido. Jesus é teu abrigo pra viver. Derrota não é de Deus, pois Ele só venceu, nunca perdeu. Come on, church! Levante suas mãos, comece a louvar, chegou a hora. Alguém tem que bradar a sua própria vitória essa noite nesse lugar. Enquanto eu vou cantar, Jesus vai te tocar, vai ser agora. Vai lá. É no nome de Jesus que você vai enfrentar o inferno todo de uma vez. Você é projeto santo do Senhor. A vitória na tua vida diz amém. E no nome de Jesus
Jesus vai prosseguir. Para o inferno luta e vence com poder. Sinta agora a unção de Deus fluir. Deus entrega hoje a bênção pra você. Se você clamar, Deus entrega hoje a bênção pra você. Eu sei que o Espírito de Deus, Ele pegou essa mensagem. Eu não sabia o que Ele ia fazer, mas eu já sei o que Ele vai fazer. Ele pegou essa mensagem para abrir um som dentro de nós. Agora presta atenção. Jericó foi rodeada por 7 dias. E 6 dias, Josué falou, ninguém, não dá um pio. Deixa só as trombetas tocando. Sabe o que significa as trombetas tocando e o povo calado? Deixa Deus falar primeiro. Você tem que ficar calado até o momento que Deus mandar você gritar. E você tem que ouvir as trombetas, porque as trombetas é um juízo de Deus. Deus estava proclamando, Jericó, eu vou te derrubar. Quem estava falando eram as trombetas, era só o Senhor. O sacerdócio tocava as trombetas e estava dizendo, vou derrubar, Jericó, vou te derrubar. Jericó, vou te derrubar. Por 6 dias Deus falou. Do 7º dia Deus falou o seguinte, hoje eu vou pedir que vocês se unam a mim. Vocês vão dar um grito. No momento que eu falar, vocês vão, na 7ª volta, vocês vão abrir a boca e gritar. Porque presta atenção, eu já gritei por 6 dias. E quando Deus pede você para abrir a boca, é porque Ele já falou ao seu favor. Você tem que entender que você não está inventando nada com a sua voz. Você só está confirmando aquilo que Deus já fez. Agora o crente perde a vitória porque ele gosta de ser educadinho. Irmão, educadinho, você não vai ter vitória, irmão. Porque você não tem coragem de orar. Você não tem coragem de clamar, irmão. Você não é como cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Cala a boca. Jesus, filho de Davi, cala a boca. Jesus, filho. Você não tem coragem de gritar. Você é educadinho demais. Aleluia. Como é que Deus, Jesus vai parar a sua caminhada, mandar chamar você e dizer, chegou a tua hora, o que é que você quer? Se você não grita. Quem está entendendo? Eu não estou falando para orar alto, não. Porque o grito aqui é do Espírito. Sabe, é dentro de você. É aquela garra, aquela raiva do diabo dentro de você. Porque tem hora lá na sua casa que você vai gritar mesmo. E alguém, menino, mulher, o que está acontecendo? Eu só estou lidando com o diabo, não se preocupa. Eu só estou lidando com ele aqui. Não se preocupa não. Aleluia. Sabe a hora que você tolera até a hora que você manda um grito tem que jorrar dentro de você. E às vezes Deus leva você ao redor de Jericó 6 vezes para quê? Para ir levantando o grito, preparando o grito, preparando. Na hora que Deus falar, manda ele rachar, porque ele vai rachar agora. É a hora que você abre a boca e proclama. Deixa eu falar, você tem que aprender a falar. Você tem que aprender que o seu som é o som da vitória. E por favor, quando você entrar em culto, não seja nessa igreja, em qualquer igreja que você chegar, saiba que se você não abrir a boca, se você não der algo para Deus, o diabo vai, que bom que eu estou aqui junto com você nesse culto. A gente está aqui, esse louvor está preso, amarradão, e é assim que vai ser até o fim. Fala, se depender de mim, irmão, não vai ficar demônio nenhum perto de mim, não vai ficar. Depender de mim, não vai ficar demônio do meu lado, em igreja, em culto nenhum, não vai ficar, porque ele não vai aguentar o som da minha voz, ele não vai aguentar. Quem acredita que o diabo fica pertinho da gente, amarrando a gente, prendendo, ainda falando assim, está vendo lá? Está tudo ruim. Isso é verdade, você ainda concorda com ele. Em vez de você abrir a boca e falar, some daqui. Eu tenho uma autoridade sobre ti, eu tenho um som para te dar. Eu tenho uma palavra para te dar. E a palavra é essa, cai fora, em nome de Jesus. Pega as mãos aí. Senhor, põe uma espada de autoridade. Senhor, firma essas mãos. Estou falando das mãos da tua igreja, é as mãos do teu exército. Senhor, esse povo não é um povo qualquer. É um povo que o rei deles morreu bradando. Esse povo é o povo que o líder deles morreu gritando. Ele partiu bradando, Senhor. Coloca o som do teu rugido dentro desta mulher. Coloca o som do teu rugido dentro deste homem, dentro deste jovem. Ensina ele a clamar, Senhor, para que as muralhas de Jericó venham ao chão. Eu proclamo que as muralhas cairão diante de você antes do ano terminar. Antes do ano terminar, escuta, falta 64 dias para o ano terminar. Se você aprender a bradar no seu quarto, as coisas vão ser diferentes em 2024. Presta atenção. Se você aprender a bradar no teu quarto, não precisa bradar para ninguém ouvir não, irmão. Não precisa sair dando grito no meio da rua, não. Mas você precisa ser ouvido no mundo espiritual. Eu queria perguntar, você é ouvido no mundo espiritual? Você é ouvido lá? Ou o diabo não conhece a tua voz? Ele precisa conhecer a tua voz.
Quem está segurando as tuas coisas é Ele. Quem você tem que mandar soltar é Ele. Mas Ele precisa de um... Diga comigo, nós vamos falar da necessidade do diabo agora. Alguém diz comigo, o diabo precisa de um comando da igreja. Só isso. Só isso. Ele precisa. Deixa eu te falar mais ou menos como que é. Ele está numa situação ilegal, ele não tem direito de estar lá, porque Jesus já derrotou ele não tem direito de estar lá, só que como ninguém manda ele embora, ele fala, bem, eu não podia estar aqui não, mas também ninguém mandou eu embora. Sabe, eu vou ficando por aí até parecer um corajoso. Aí chega um Daniel, chega um filho de leão assim lá, aí ele, estou frito, porque esse aí fala, esse aí brada, mas ele ficou lá a vida inteira. Podia ter chegado qualquer um e mandado ele sair. Aí você manda eu ir lá na sua casa orar, sendo que você já podia ter mandado ele sair. Você fica esperando eu ir lá. Ei, tem um som na sua boca que o diabo precisa ouvir. Solta o meu emprego, solta o meu trabalho, solta o meu marido, solta as coisas aí. Deixa eu terminar, senão eu vou pregar a noite inteirinha sem parar. Senhor, eu libero o teu povo agora. Para ir para casa revestido de autoridade. Para dar um som no mundo espiritual. Para determinar o que vai acontecer, e para não permitir as obras do inimigo, Senhor, mas para dominar o território, Senhor, para governar da mesma forma que o Senhor Jesus governou nessa terra. Eu proclamo, Senhor, que este povo vai exercer essa autoridade em nome de Jesus, amém? Vai na bênção de Deus, amém? Deus te abençoe.